Olá, sou a Mariana Alvim. Bem-vindos ao Vale a Pena, o meu podcast onde conhecemos as pessoas enquanto leitores, com o apoio da WUC, a maior livraria online portuguesa. Fiquem por aí, vale a pena. Hoje tenho comigo a paulista Aline Bay, é uma das escritoras contemporâneas mais consagradas, formada em letras e também em artes cênicas, aliás, experimentou a carreira de atriz. O seu romance de estreia, O Peso do Pássaro Morto, foi vencedor do Prémio São Paulo de Literatura, na categoria Melhor Romance de Autor, com menos de 40 anos, e do Prémio Toca, além de finalista do Prémio Rio de Literatura, e está também publicado em França. Sim. Fantástico. Tudo o que eu disse está certo? Tudo certinho. Tudo certinho. Obrigada. O segundo livro, A Pequena Coreografia do Adeus, é um dos mais vendidos nas livrarias do Brasil, finalista do Prémio São Paulo de Literatura e do Prémio Jabuti. Fantástico. Muito. Parabéns. Obrigada. E é merecido. Eu comecei a dizer logo aqui à Aline, mal cheguei, foi: adorei ler, vou deixar tudo para a conversa. A Aline é conhecida pela sua prosa poética, pela forma como explora as experiências afetivas das mulheres nas suas obras. As narrativas tratam de temas sensíveis como família, amor e abandono. E também violência. Também, né? Também violência. Tens uma escrita envolvente, abordas desejos, angústias, silêncios, pequenos prazeres encontrados nas profundezas da existência. Eu estou aqui a ler e adorei esta frase. E tens sempre desafios emocionais nas tuas personagens. E tu, quando eras pequenina, tiveste uma experiência marcante que seguraste um canário que a tua mãe pediu para tu segurares para cortar as unhas. Sim. E ele morreu na tua mão. Foi. E tu tinhas que idade? Eu não me lembro exatamente, mas talvez uns 8 anos, 9. Eu tenho a impressão que tudo me aconteceu aos 8 anos. O pássaro tem 8 anos, né, de abertura. Sim. Eu acho que talvez seja uma idade símbolo pra gente pensar essa eternidade da infância, a durabilidade dela no decorrer da nossa vida. A finitude. A finitude. Então, eu tenho essa imagem de 8 anos e esse canário tinha esse hábito, né, no Brasil, antigamente, de ter pássaros em gaiolas. Era uma coisa que meus avós também tinham. E aí, ele estava com a unha mais comprida, minha mãe pediu para eu segurar, para ela pegar o cortador. No instante que ela se afastou, ele morreu. E foi uma coisa tão... Foi brutal e foi a primeira vez que eu entrei em contato com a morte tão de perto. Foi bem marcante, mas curiosamente eu não fiquei pensando nisso o tempo todo. Não era uma memória recorrente. Eu acho que ela afundou. Ela só voltou depois, quando eu fui escrever O Pássaro, mas depois a gente fala sobre isso. Sim, mas podemos ir mesmo para os teus livros, aliás, O Peso do Pássaro. Aliás, bem-vinda. Obrigada por teres vindo. Obrigada, Maria. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Que bom, obrigada por teres vindo. Eu digo sempre isto fora do ar, então às vezes esqueço-me na conversa. É verdade. De agradecer. Mas há aqui frases maravilhosas e agir, porque também acontece isso na Pequena Coreografia do Adeus, o segundo livro, já lá vamos. Porque, por exemplo, houve uma frase maravilhosa. E eu tenho sempre medo de partilhar estas coisas porque eu não quero ir estragando a história. Sim. Mas há um momento em que a nossa Júlia, a nossa protagonista da Coreografia do Adeus, lê um texto. Está ali num cenário, lê um texto e alguém ouve. E esse alguém repete uma das frases maravilhosas que ela disse para dizer: gostei muito. Exato. Então é engraçado que é quase que eu não preciso sublinhar a frase porque a próxima personagem vai falar nela. E como O Peso do Pássaro Morto tem várias frases, mas vou ler aqui 3 muito especiais. E sentir também a jeito de dizer a verdade. Desde que estamos juntos parece que alguém acelerou os relógios do mundo. Penso que isso é amor. Ser adulto às vezes não deixa a beleza das coisas entrar tão facilmente. A gente começa a desconfiar. É maravilhoso. Fala-me então tudo. O Peso do Pássaro Morto. O Peso do Pássaro Morto foi um livro que eu escrevi dentro de uma oficina de escrita. No Brasil a gente tem esse hábito de estudar em roda com algum mentor ou mentora mais experiente que vai conduzindo esses encontros. E eu acho que é uma coisa que tem transformado a nossa literatura positivamente, porque se a gente for pensar, não tem um curso único para se formar escritor, né? É uma formação contínua. Eu fiz letras, mas letras no meu país, no meu curso, forma licenciatura, professores. Então a gente sempre fica com esse vão de espera. E eu acho que as oficinas também são um lugar especial para a gente elaborar a nossa escrita. E eu fiz uma oficina do Marcelino e comecei a ter esse desejo de escrever um romance. Eu estava escrevendo já há muitos anos, mas sempre textos mais curtinhos. E de repente eu comecei a pensar nessa história de uma mulher que perde coisas no decorrer da vida. O livro é fatiado pelas idades, dos 8 aos 52 anos, com esses saltos temporais, e ela vai exercitando esse verbo perder, principalmente ao longo da trajetória, mas de alguma forma ela se mantém de pé também, né? Apesar de tudo que ela perde.
E então é um livro muito especial para mim, porque é o meu primeiro livro e foi um momento muito bom da minha vida, apesar de ser um livro triste. As leitoras me perguntavam, você estava muito triste quando você escreveu? Mas eu estava muito feliz, é engraçado, mas estava muito feliz. Quer dizer que conseguiste mesmo sair de ti e criar, claro. Não é, esta nova... Eu senti isso também, queria te perguntar isso no segundo livro, da pequena coreografia do... Mas pronto, mas espera aí, voltando aqui ao Peso do Pássaro Morto, ainda para mais foi premiado, portanto tens aqui confirmação do talento. E este teu estilo que tu escreves, e quem folhear o livro mesmo antes de ler vai perceber, porque não temos uma mancha gráfica certinha, parece poemas, porque a tua prosa é poética, sem dúvida, tens aqui muita poesia, mas também no formato, na formatação, foste tu que fizeste assim e depois o editor aceitou, ou foi, como é que, porque isto é teu, é completamente o teu estilo, a Sim. tua voz, a tua maneira de... De fato, na verdade eu comecei a escrever com a impressão de que eu era poeta, desejava muito ser poeta, porque eu amo a poesia, nas nossas indicações tem poetas, né, sempre tem no meu repertório, e quando eu comecei a escrever, eu me dei essa liberdade de ir cortando as frases, quebrando as frases como se fossem versos, e aos poucos eu fui percebendo que não eram versos, mas tinha alguma coisa que eu já não conseguia mais recuar, eu não conseguia mais escrever dentro de uma prosa comportada, e a poesia foi se instalando pela sombra, e o teatro também, que é o lugar onde eu me formei, tem uma influência forte nessa ocupação de espaço, e também nesse modo de entender a palavra corpo, uma palavra que precisa encontrar um modo de estar para poder também compactuar com a narrativa, né? E há também aqui música, não é? Tens aqui, há referências à música, mas também há uma musicalidade. Isso é muito lindo. É incrível. Acho que não tem a ver, mas lembrei-me, porque há uma série, mais do meu tempo, eu sou um bocadinho mais velha do que tu, que era Ally McBeal, que era, já nem lembro bem o que é que ela fazia, mas eu adorava a série, e então eles faziam, era um bocadinho, havia fantasia, que é uma coisa que não há muito, nas séries norte-americanas. E a Ally McBeal, que é a atriz que na vida real está casada com o Harrison Ford. Sim. E então ela tinha momentos em que tu tens na tua vida e tens na tua escrita, não é? As tuas personagens, em que te sentes pequenina. E ela encolhia, havia mesmo a imagem da atriz ou da personagem a encolher e ficar do tamanho debaixo de uma cadeira. Que coisa! Era o máximo. Então eu às vezes digo isso, quando eu fiquei humilhada ou até pode ser divertido o momento, mas eu fiz uma asneira, era a Ally McBeal quando ela encolhe. Olha só! E tu tens aqui isso, e tens também na escrita o eu em letras muito mais pequeninas do que... É verdade, da Júlia, é justamente esse procedimento, eu vou assistir pra ver na imagem, que legal, muito obrigada. Era muito engraçado, ela encolhia. Que lindo. Mas O Peso do Pássaro Morto, então, livro premiado, e acompanhamos uma vida de uma mulher com vários saltos no tempo. Temos apenas um salto no tempo, quer dizer, vamos acompanhando enquanto ela cresce, mas sim, há só um salto no tempo na pequena coreografia do adeus, que é engraçado porque está completamente lá dentro, em passant, num momento apenas em que ela descobre. Eu não quero contar, lá está, eu tenho dificuldade em dizer os momentos que me tocaram, porque eu acho que é tudo surpresa. E então não quero estragar, mas pronto, mas foi completamente passando, quase num parênteses, quando ela está a ver uma coisa a acontecer e diz, pequena coreografia do adeus. E de repente eu, está aqui. E é só um pormenor da vida da Júlia, não é? Exato. Eu gosto muito quando o título se materializa no texto. O pássaro não chega a acontecer completamente, porque tem uma situação que recorre logo ao título, mais pro final do livro. E a pequena é uma imagem mesmo, é muito delicado, né? Eu não sabia onde que ia aparecer o título. Quando eu encontrei o título, eu sabia que era uma espécie de guia oculto da narrativa, mas eu pensei, se conseguisse materializar naturalmente, vai ser bonito. E aí deu certo nessa cena, né? E deu certo. E mesmo ela passando pelo balé não tem a ver com isso. Não exatamente. E essa parte da dança também é uma coisa importante, porque a dança, ela é mais do que algo que está na trama, mas foi uma pesquisa muito intensa que eu fiz a partir desse desejo de dança da Júlia, e que eu acho que mobilizou o texto. O texto, eu senti ele muito mais movimentado por baixo do que o pássaro. O pássaro, ele arrisca essa minha poética com algum ainda medo de se quebrar, e a pequena, ela tem um movimento embaixo que faz o texto talvez flutuar com mais confiança, e essas leituras e estudo da dança me ajudaram muito.
bom, pesquisaste mesmo a série. Então queres-me contar também um bocadinho sobre a pequena coreografia do Adeus à nossa Júlia, a Dona Vera? A Dona Vera. No Pássaro a gente tem essa mulher anônima, né? Eu não falei sobre isso, mas ela é uma sombra de si, uma mulher que a gente não conhece plenamente. E no caso da Júlia, eu quis fazer uma investigação de uma identidade, em contraponto mesmo com essa personagem do Pássaro. E a Júlia é uma jovem, uma menina no livro que tem 2 tempos, essa pré-adolescência, que é um momento bastante... acho que para todos os jovens, mas para as mulheres tem uma coisa que nos acontece aí que é difícil de colocar em palavras, que me interessa muito. E depois a gente tem ela como uma jovem mulher, com seus 20 e poucos anos, iniciando um momento onde ela se sustenta mais firmemente no seu próprio corpo. Ela é uma artista, então é uma história que vai cuidando dessa descoberta também. E não sabe que o é. Não sabe, ela vai descobrindo muito lentamente que e ela tem um drama peculiar, que é essa questão da família. Os pais dela estão passando por um divórcio que não necessariamente pode reverberar num trauma, mas no caso da Júlia acaba sendo, porque os pais dela são bastante complexos, né? Ela vem de uma família disfuncional, um pai ausente, presente, uma ambiguidade difícil para ela, e a mãe é uma mãe narcisista, com traços de narcisismo, e tudo isso acaba reverberando no corpo da Júlia, nessa pequenez que você trouxe. É a imagem é mesmo. Eu muito pequenina, a letra exatamente. Está muito bem apanhada. Eu adorei pormenores do género, tu descreveres lento, há um espaço entre cada letra, porque é lento. Esses detalhes, é incrível. Eu adoro brincar dessas coisas. Assim. E sabes que eu tenho o elogio que eu acho que posso dar aqui aos teus livros, não é? O macro elogio, vá. Porque eu tenho aprendido muito com este podcast. Sim. E aprendo coisas do género. Há escritores, um pouco mais velhos do que eu, que os livros que os marcaram, ou os autores que os marcaram, imagina, tu também trouxeste hoje a Clarice Lispector, sim, já vamos falar sobre ela, mas a Virginia Woolf. E é engraçado como a Marguerite Duras também trouxe isso, a Annie Ernaux, a escrita confessional, para muitos autores era uma novidade, era uau, também se pode escrever assim. E houve escritores até que se inspiraram nesses livros, nas obras destes autores e entre outros, que isso os ajudou a escrever as coisas deles. E, por exemplo, tive cá 2 colombianos, mas o Juan Gabriel Vázquez e o Héctor Abad Fácil Lince. Eu agora já tenho que me estar a confundir, mas eu acho que foi o Héctor. E o Héctor disse mesmo, eu tive que ler um livro para dizer, então é assim que eu vou fazer. Claro. Boa, é esta maneira de como se inspira. Exato. E eu tenho pensado muito sobre isso, porque para mim, um pouco mais jovem que estes escritores ou estes leitores, não é, que eu trago aqui, eu penso que engraçado, eu não sabia que a escrita confessional era novidade, porque para mim ela sempre existiu enquanto leitora, não é? Portanto, eu já há muito tempo que leio este estilo. E sei também, eu aprendi que o livro da Virginia Woolf, a Mrs. Dalloway, tem uma cena num táxi, que é uma cena também completamente en passant, em que a Mrs. Dalloway vai comprar flores, pois já vários autores, vários convidados para este podcast escolheram este livro, portanto, recomendo, não vou agora aprofundar para lá, quero ir para os livros da Aline, mas... E há uma cena, eu não sabia, há uma cena, e eu lembro-me de a ler, que passa um carro, tu leste a Mrs. Dalloway? Eu li há muito tempo, eu estou tentando lembrar de tudo. Pronto, aqui. Ela vai comprar flores, não é? Mrs. Dalloway. Sim. E a Clarissa, lá está. E ela vai comprar flores, pronto. E no momento em que está na florista, passa um carro na rua, isto em Inglaterra, que ninguém sabe quem é que está lá dentro. E eu acho que é mesmo literalmente um parágrafo, em que ela supõe quem será e faz uma premonição, imagina no futuro, ou imagina... Mas eu lembro-me de ler isto, pronto, e continuei. Claro. Esse parágrafo inspirou o Gabriel Garcia Marques. Que coisa linda. Que escreve 100 anos de solidão, em que muitos escritores sabem decorar a primeira frase, que tem a ver exatamente com o tempo. É verdade, olha que coisa linda, né? É o máximo. E pronto, tendo eu percebido isto tudo, e ando a pensar nisto, e a aprender, e a analisar, de repente o teu livro, o que me disse foi, que engraçado, mas espera, ainda há novidade e ainda há originalidade na literatura. Ainda é possível, né? Ainda é possível, mas este é o meu elogio para ti. Muito obrigada. Porque é mesmo, porque sim, a escrita confessional, eu conheço-a, não é? Leio-a já há bastante tempo, já não tenho tantas surpresas, porque cheguei mais tarde, quando eu cheguei já muita coisa foi feita. E tu de repente, não Mariana, espera aí, ainda há muito por fazer. Sempre há, ainda bem, né? Parabéns. Que bom, obrigada Mari, Parabéns. muito obrigada. E vamos aos livros que a Aline escolheu, mas antes disso tenho aqui umas curiosidades.
além do teu trabalho, que eu tive que, obviamente, arranjar, e tive, por coincidência, conhecemos há pouco tempo num jantar. Sim. E estavas lá com o teu marido e tu disse mesmo: Tiago, desculpa, mas eu preciso de curiosidades sobre a Aline, que eu guardo para o início e agora estou a deixar para o fim, mas não faz mal. Tens fobia de borboletas. Você acredita, Mari? Nossa, eu tenho. Tá no pássaro isso, né? E eu às vezes empresto algumas memórias para as minhas personagens. Claro. E no caso da minha personagem do pássaro, como ela tem essa questão do voo com o avião também, né? Ela tem umas projeções nesse sentido. Eu achei que ela ter medo de borboleta ia ser um contraste bonito para ela. Sim. Mas é uma fobia, na verdade, que não tem nada de beleza quando ela acontece, assim, quando eu confronto a Congelas? borboleta. Eu fico Mesmo a bonita. num estado. Não é que eu acho elas feias, nem nada. Pra quem ama borboletas, assim, desejo tudo de bom pras borboletas. Não é? É alguma coisa assim que deve ser uma transferência que eu preciso analisar, mas quando eu estou num espaço com uma borboleta, acabou a minha vida. Eu fico, preciso ir embora. E elas, é muito curioso, porque elas vêm em cima de mim sempre. Claro. É claro, elas sabem, né? Elas vêm me perturbar. E eu até tenho uma história engraçada com isso, porque um dia eu tava lá em São Paulo, em Ribeirão Preto, num shopping. Eu e o Ti, né, meu companheiro, a gente ia num casamento, tava uma mesa grande com todo mundo dentro de um restaurante no shopping. Uma borboleta, porque assim, não é normal uma borboleta dentro de um shopping Sim. em São Paulo, né? Sim. Ela apareceu, e assim, sempre imensa, coloridíssima, azul, parecendo um pássaro. Ela veio voando gigante embaixo da mesa, e pra onde que ela vai? Para a tua perna. Claro, claro. Claro. Eu gelo, assim, eu fico desesperada, saio correndo, mas ela vem junto. Aí a minha amiga que percebeu aquilo, porque fica todo mundo rindo. Porque, Pois, porque é ridículo, parece porque é ridículo, claro. mas é também tenebroso, assim. Não, e sabes porque é que não te ajuda? Porque, por exemplo, eu tenho isso com baratas, sim. mas isto é muito comum. Claro. Portanto, com borboletas não é comum. Não, mas claro, eu também tenho uma dificuldade com insetos. Em geral, a barata também não é nenhuma melhor amiga minha. Não, mas a borboleta voa. Mas a borboleta é uma fobia mesmo, muito Engraçado, específica. É. Engraçado. E outra coisa curiosa que o Tiago disse sobre ti, e ainda para mais, porque tu abordas a morte nos teus textos, não é? Tens medo e não gostas de cemitérios. Nossa, sim, eu não gosto, e é uma coisa que eu percebi numa viagem que a gente fez, porque eu não sou muito de visitar cemitérios, ainda bem que, bom, na minha família as pessoas estão bem, meus avós já fizeram a passagem há uns anos, mas eu era mais jovem, então ainda não tinha percebido esse meu medo, né? Acho que talvez ele tenha adensado conforme eu envelheci um pouco. Mas a gente estava em Buenos Aires e ele queria muito visitar o cemitério, que é um cemitério, que é um ponto turístico, né? E eu fui, mas um desconforto imenso de estar ali, né? E eu queria ir embora, eu ficava falando pra ele, vambora, não, já tá bom e tal. Ele, não, eu quero ver o túmulo de não sei quem, não sei quem. E eu, não, vambora. E ele, peraí, mas você escreve sempre sobre morte, você fala tanto sobre isso, e você tá com medo de cemitério. Falei, não é medo, não é medo, mas não sei explicar. Eu acho... Entrar na casa dos outros sem bater à porta. Pois é forte, né? E ele diz mesmo, acho curioso. E depois outra curiosidade muito engraçada que o Tiago disse, o Ti, ela é muito silenciosa, a ponto de eu não a achar em casa. Não tem o hábito de cantarolar, preguejar, falar sozinha. Não mesmo. Aline, estás cá? Pior que é assim mesmo. Você tá aí? Tá bem? Tá viva? Eu sou bem quietinha. Eu era, desde criança, minha mãe falava que eu dormia muito também. Aí ela vinha ver se eu tava bem. E quando eu tava brincando, eu brincava muito concentrada. E ela sempre vinha, tá tudo bem. Criança em silêncio é eu era muito preocupação. silenciosa, pois é. E eu me lembro, uma memória que eu tenho assim de infância é eu ficar de frente pro rádio. Eu gosto muito de música, né? E ouvindo a música, assim, parada, sabe? Sem dançar, só ali. E a minha mãe, tá gostando? E eu decorava todas as músicas, mas assim, nunca fui muito de ficar cantando. É tudo pra dentro, né? Eu acho que essa coisa da escrita também vai fazendo a gente cavar o mundo por baixo. Sim. Então, eu sou bem silenciosa. Olha, e há uma cena, agora lembraste-me, porque ia te perguntar ainda aí, voltando aos teus livros, porque tu disseste que perguntavam-te sobre o peso do pássaro morto, se estavas triste e tu estavas feliz. Sim. E eu várias vezes perguntava-me, ao ler a pequena coreografia do Deus, se alguma coisa da Júlia é tua. Sim. E agora falar, e espero que não. Não é. Pronto, ainda bem. Mas há uma parte que ela diz em relação ao balé, que já falei no balé, não estou a estragar nada, é só uma parte da vida dela, que ela é o ardor, eu sei que está tudo cá dentro e não vai nada cá para fora. Tadinha, ela passa por isso, né? E eu pensei muito na construção dessa cena. Enfim, eu também não quero dar spoiler, mas é só talvez dizer um pouquinho, né? Não chega a ser um spoiler. Mas ela vai dançar, mas ela dança balé, né, na escola, mas ela não dança bem, ela chega tarde,
enfim, não é um corpo que é acolhido ali naquele movimento de dança. E aí, para construir a Júlia, eu fiquei pensando muito no Butô, que foi algo que eu estudei e que amei, me apaixonei. O que é o Butô? O Butô é uma dança que nasceu no Japão depois da Segunda Guerra. Um dos percussores, grandes dançarinos, é o Kazuo Ono, que é um acontecimento de corpo e dançou assim até os seus 80 anos mais. E o Butô tem um estranhamento, é uma dança que não tem essa virtuose do balé, essa beleza harmônica, porque é uma dança que incorpora todas essas mortes e essas bombas em si, né? Até pelo modo como os corpos ficam aparentemente como fantasmas, embranquecidos, com pancake e tal. E os movimentos não são exatamente o que se espera de uma dança, eles são muito mais pausados, permeados pelo silêncio. Há uma dança especificamente que eu assisti muito no YouTube com o Kazuo, que se chama Mother, e que ele faz a mãe dele com uma flor, ele dançando e ele sempre segurando uma flor branca, que é uma flor que parece uma flor óssea, uma flor fantasmagórica, e é um tipo de dança que eu acho que as pessoas que têm uma vida interior muito profunda conseguem encontrar uma beleza assim luminosa. E eu pensei, a Júlia é uma dançarina de butô no meio de um corpo de balé, destemperada ali, né? Mas um corpo que dança assim, né? Eu danço o estranho. Ela sente. Exato, ela sente. Então, eu adoro esses estranhamentos, assim, sabe? No meio de uma beleza mais clássica, assim, mas, enfim. E é o que tu tens na tua escrita através de transversal aqui ao livro, né? O estranhamento, a beleza, a tristeza, a paz, a procura da... mais elogios. Pequena coreografia do Adeus e o peso do pássaro morto, da Aline Bay. Agora vamos conhecer as suas escolhas, vamos conhecer a leitora. Quando é que tu lês? O tempo todo, sempre Consegues? que posso, assim, eu ando com os meus livros, hoje em dia já são livros, né, porque quando comecei a ler, começava e terminava um livro, agora, já há muitos anos, eu leio vários ao mesmo tempo, então eu vou entrecortando leituras, e pelo menos com 2 livros dentro da bolsa eu sempre estou, e aí é uma fila aqui, um momento de espera, um banheiro que demora, um cafezinho que você toma, tô sempre abrindo meu livro, mas tem os meus momentos também de leituras, digamos, de estudo, que são leituras que eu faço que me exigem talvez uma concentração mais de mesa, que são leituras pro meu livro, para minha escrita, exato, e que eu costumo fazer mesmo no meu ateliê. Agora essas leituras de repertório vão sendo feitas o tempo inteiro. Tens assim algum género favorito, além da poesia que já... Bom, a poesia eu já mencionei, né? Eu gosto muito de ler dramaturgia, curiosamente, porque venho do teatro e eu considero a dramaturgia um fim em si mesma. Eu sei que o texto teatral ele é feito para ser encenado, mas esse gesto de espera que o texto naturalmente tem, me comove, porque é um texto mais cru e que convoca a leitora e o leitor a um estado de ator, caso ele faça o jogo, né, que ali propõe, que eu acho delicioso, né, porque não é a vida representada, é a representação da representação. Tem umas bonequinhas russas, assim. Então eu adoro ler dramaturgas e dramaturgos. Tens que ouvir a conversa com o Pedro Mexia, que ele também é um escritor e crítico português, que também, aliás, é poeta. Ai, que lindo. Português. E o Pedro também fala muito no seu gosto pelo teatro e falou em algumas peças que recomendou. Ai, que lindo, eu vou ouvir, vou pegar as dicas, amei. O Pedro Mexia, recomendo a ti e a quem está a ouvir. E jantarias com a Matilde Campilho. Ai, sim, Matilde. Tu conhece-la? Não, infelizmente eu não conheço ela pessoalmente, sim, né? Ela foi uma poeta que é uma poeta, mas ela morou no Brasil. Então tem algo na poesia dela que fica aqui em Portugal e também fica lá no Brasil, no Rio, especialmente foi onde ela morou. E, bom, eu sou absolutamente apaixonada pela poesia dela e por ela também, que eu acho que ela é uma figura, que as poetas costumam ser assim, a sua presença ultrapassa o verso, a sua presença é extremamente poética também. Esses poetas que são poetas o tempo todo, não só quando fazem versos. É um ADN. E ela é de ouvir, assim, é uma oração, né, ouvi-la, assim, então eu sou muito fã. Olha, então vamos já para o primeiro livro que a Aline escolheu. É da Matilde Campilho, O Jockey. Jockey. Um livro de poemas, não é? É um livro que me marcou.
eu acho que eu entrei em contato com a obra da Matilde com os meus 20 e poucos anos. E ela apareceu com esses poemas maravilhosos, né, do Jockey, e que eram poemas que eram atravessados por uma urbanidade que me comove, por ser também alguém da cidade que fica tentando encontrar nessas distâncias entre prédio e praia, entre um amor e um cão, e o que há de luminoso nisso, o que há de poético, né? E os versos dela têm uma simplicidade, um carisma, que você lê e brevemente você está envolvido por aquela atmosfera e logo ela instala algo em você, porque são versos que chegam, né? E eu gosto dessa poesia direta, contemporânea, urbana. E além de tudo, é isso que eu disse, a Matilde gravava os seus textos. Há vídeos. E vídeos. Sim. E eu adorava ouvi-la falando, porque nada como uma poeta recitando seus versos também, né? Uma coisa muito bonita. Desde Vinícius de Moraes, que eu via nas músicas, recitando seus poemas, eu sempre adorei ouvir os poetas falando seus versos. E eu adorava ouvir a Matilde, além de tudo. Sabes que, para quem está a ouvir também, às vezes já me perguntaram quando é que eu a convido. Eu já a convidei para este podcast e ela não dá entrevista. Pois é, poetas, né? São poetas são assim, tem que se cuidar e se proteger, é assim mesmo. Eu respeito, mas gostava que alguém lhe dissesse, eu aqui dou colo, não vou. Não, vai ser bom. Bom, se um dia ela participar, eu estarei ouvindo com toda certeza. Ora bem, enviar-te-ei o link da conversa. A Matilde viveu no Brasil, viveu no Rio de Janeiro, entre 2010 e 2013, mas é uma escritora e poeta portuguesa. O primeiro livro que a Aline escolheu é o Jockey, foi publicado em 2014 e foi o livro mais vendido na Flip, que é a Festa Literária Internacional de Paraty. Sim. Foi mesmo um grande sucesso assim que saiu. Depois lançou também o seu segundo livro, é o Flecha, que foi também publicado em Portugal e no Brasil. E no Brasil, ela é muito querida no Brasil e uma poeta, eu acho bonito isso, né, que quando o poeta vive um pouco no país, de alguma forma ele incorpora um certo léxico, um certo ritmo, e eu acho que a Matilde conseguiu fazer uma mistura muito bonita de Portugal e Brasil, e conseguiu fazer isso resultar no poema dela sem complicações. A poesia dela tem uma leveza que é admirável, ela chega em lugares tão afastados dentro de nós, com tanta leveza, com tanta graça. Bom, sai-lhe naturalmente. Naturalmente, como se fossem versos pelos dedos, assim, escorrendo. Você tem a impressão, claro, que ela deve trabalhar longamente nos poemas dela, mas a impressão que a gente tem quando lê é que são tão orgânicos quanto a água. Com máximo. Tem assim um estilo lírico e introspectivo, não é? Aborda temas como o amor, a existência e a beleza na simplicidade do cotidiano. Exatamente. Ai, nossa, apaixonada. Eu lembro também dela, tem um programa no Brasil que chama Sangue Latino, não sei se você já ouviu falar. Ele agora acabou, infelizmente, mas se passava no Canal Brasil e é apresentado pelo Éric Nepomuceno, que é um escritor, e ele era um programa cheio de silêncios, então o entrevistado fica ali de frente pro Éric, que tem uma voz muito arenosa, então ele faz umas perguntas e acho que as perguntas ganham um eco ainda maior, e ele sempre faz perguntas que são concisas, por exemplo, como você lida com a memória? Ou o que é a morte para você? Perguntas assim grandes, existenciais, mas ditas de uma forma muito verdadeira. E autores como Mia Couto participaram, Ferreira Goulart, e a Matilde esteve. Eu acho que eu escutei umas, 5, 6 vezes o episódio dela para tentar captar tudo, porque é isso, a Matilde, ela é poeta falando também, né? E ela conta uma história que eu acho tão bonita, que é essa descoberta da arte em si, que tem muito da Júlia nisso também, nessa descoberta de menina, mas foi num museu. Eu espero não estar colocando demais minha memória na memória da Matilde, então eu recomendo todo mundo a escutar o programa para conferir se o que eu tô falando é exatamente o que ela disse. Então lembra-me lá o nome do programa? É Sangue Latino, com Matilde Campilho. Mas o que eu me lembro dela ter dito, né, porque eu tenho uma memória muito inventiva, foi justamente isso, dela estar no museu e ela se perder da família e ela ficar de frente de um quadro do Pollock e ficar um tempo ali que era um tempo assombrosamente longo e que passou muito rápido e que ela percebeu naquele quadro o que era a arte, o que era ser artista, que foi um momento epifânico para ela. Ela contando isso assim é de uma beleza e que também me remete a uma outra artista que não tá nessa lista, mas poderia, que é a Patti Smith, que eu sou apaixonada e que também disse que a partir de um quadro de Picasso no museu, que ela falou, é isso que eu quero fazer, eu sou artista, é isso que eu quero fazer também, sabe? Esses chamamentos, né, que você falou também do Gabriel e
e da Virgínia, esses pequenos recortes de arte que nos tomam e que nos revelam quem a gente é. Aqui portas cá dentro. Super, é muito forte. Boa, eu vou escrever aqui o programa O Sangue Latino, vou escrever tudo o que estás a dizer aqui no descritivo do episódio. Matilde Campilho com o Joca e depois também o Flecha. Outro livro que tu escolheste, desta vez um autor, o John Fosse, que foi Prémio Nobel de Literatura, é A Alas. Olha, o Fosse, eu tô apaixonada por ele há um ano, né? Porque ele começou a ser publicado no Brasil. Ele, na verdade, ele tinha um livro publicado que eu consegui encontrar, que é o Melancolia, mas foi um livro que foi publicado, mas não foi tão divulgado, não foi muito lido, eu não conhecia o trabalho do Ion. No momento que ele ganhou o Nobel, ele teve um alinhamento ali, acabou acontecendo, dele ser publicado pela Companhia das Letras, que é a minha editora, e também pela Fósforo, que é uma outra editora no Brasil muito importante. A Ali saiu junto com Brancura, e agora também a Fósforo publicou Casa de Barcos, publicou as peças dele, 4 peças. E recomendas todos? Todos. Eu recomendo tudo. Não, todos os autores que estão aqui, eu recomendo tudo. Um livro é só uma porta para tudo, né? Que a Alice foi o primeiro que eu li. E eu fiquei Bom, quem conhece o trabalho do Fosse sabe. Há um estranhamento inicial, porque ele tem um tipo de escrita cíclica, hipnótica, tem uma espécie de repetição musical, porque ele vem da música, né? E você vai adentrando aquele universo muito rapidamente, porque a primeira frase dele já está numa altura. Porque há livros que lentamente começam, que você parece que você tem que adentrar páginas e páginas até que aquele livro, de alguma forma, te coloque no universo dele mesmo. E há livros que já estão acontecendo muito antes de você. E quando você abre, você cai num buraco, num abismo. E você é sugado, tragado por aquilo. E não tem nem notícia de quem você era antes e nem depois. Aí você adentra, um pouco como a música costuma fazer. Então, o Fosse é esse tipo de autor. E aí você começa a ler aquilo e você entra nesse vórtice, você começa a encontrar as imagens que ele escava. Há de se ter paciência, porque é um texto calmo, num sentido de assentamento. E se você tiver a paciência, você vai... Olha, eu nunca fui tão longe com o autor. Uma espécie de... Olha, eu nem sei o que dizer, é difícil, né, quando a gente ama muito, mas é o meu autor, ele, Clarice, assim, e outros, né, mas estão numa espécie de altar. O Fosse, ele faz música, é muito impressionante o efeito para mim, muito impressionante. Que engraçado, não é um autor muito escolhido neste podcast. E este livro em concreto é a Alice, porque estamos a falar de a Alice, que é o nome de uma personagem, não é? Queres-me contar um bocadinho da história? Ainda te lembras? Lembro. Na verdade, a história também do Fosse, eu acho que os enredos dele são... ao mesmo tempo curtos, porque ele expande isso pela repetição e pela profundidade existencialista, mas há uma pessoa no livro que não está mais, e há uma espera imensa da pessoa que ficou em relação a essa que não está mais, e há uma mistura de tempos, de passado, presente e futuro, que é alguma coisa extremamente complexa de se fazer e que ele faz com uma precisão cirúrgica, filosófica, e há sempre uma ambientação na escrita do Fosse. Claro, ele é um autor norueguês, ele escreve num dialeto e ele tem todo um imaginário, toda uma paisagem que eu, como brasileira, acesso só de uma forma remota. No entanto, esses fiordes, esse tempo chuvoso e frio e a neve e essa natureza muito inóspita e selvagem é a grande metáfora também do humano, né? Então ele está sempre fazendo esse trabalho de devir entre o homem e a coisa, a natureza do homem e o homem da natureza, né? E essa simbiose dessa paisagem e dessa dificuldade de estar diante de uma grande falta. É isso que me fica do livro. É um grande luto, né? Agora, essa partida dessa pessoa também, pelo que eu me lembro dessa leitura, não era uma coisa que se amarrava apenas na morte, porque essa partida que volta e que vem, e essas pessoas que são uma e são outras, e que são seus antepassados, e que também se ultrapassam a si mesmos e são os seus futuros, para mim diz um pouco de tudo, na verdade. Não é só a morte, é também a vida, há um nascimento. E é isso que é bonito no Fosse, ele consegue juntar as pontas do mundo. Ele torna uma coisa que é tão imensa,
ele costura com tanta delicadeza e cabe na palma da mão no final, sem perder a complexidade. É um gênio, assim, né? Gente, olha, não é da minha família, tá? Assim, vocês sabem, ele é ganhador do Nobel, não precisa de uma autora brasileira tecendo elogios, mas eu sou uma apaixonada pelo trabalho dele, devota mesmo. Este é um texto breve, dramático, e há várias vozes, são 5 gerações, e há vários tempos, não é? Portanto, há o passado, há o presente, e abrange aqui as tais 5 gerações. Ele é dramaturgo também, lá das peças que tu referiste, e ele começou a escrever aos 12 anos. Teve o seu Picasso cedo, o seu, como diz a Oprah, o seu aha moment. Escreveu aos 12 anos o primeiro, publicou o primeiro romance aos 24 anos, então desde então já escreveu mais de 70 romances, poemas, livros infantis, ensaios, as tais peças de teatro, claro, traduzidos já para mais de 50 línguas, incrível. É um grande autor, né? É uma pena que chegou agora, né, no Brasil pra gente, podia ter chegado muito antes, mas que bom que chegou agora, espero que as leitoras e leitores possam desfrutar. Eu tô louca pra ler tudo que chegar, vou comprar uns livros dele aqui em Portugal, porque eu sei que vocês têm há mais tempo, né, o trabalho dele, mas é esse autor que eu vou lendo com cuidado e com muita alegria de estar viva, presenciando o que a linguagem pode fazer. Sim, olha, e sabes que ele teve uma experiência de próxima da morte quando era criança. Ele relata isso. Né? E diz então que isso influenciou a sua escrita. Claro. E eu lembro mesmo dele falando em algumas entrevistas de ter se relacionado com a música profundamente, de desejar no início ser músico, mas perceber uma espécie de limitação. Se sentia vocacionado, mas ele percebia que ele conseguia até um certo ponto, mesmo estudando e trabalhando muito, a música dele não conseguia a transcendência que ele desejava, então ele partiu para a escrita, mas a base do trabalho dele com a linguagem é musical, né? Essa questão do refrão, da repetição que a música tem, as peças dele são cantos. Eu li o Vai Vir Alguém, que foi publicado agora lá no Brasil pela Fósforo, que até me remeteu em certa medida ao Beckett, né? Que eu sei que é uma influência dele. Ele é conhecido como, é comparado ao Samuel Beckett. E com muita justiça, apesar de terem investigações peculiares, né, mas são autores que têm essa ressonância, mas no Esperando Godot, que também tem uma espécie de espera, de recusa do presente, né, em prol de um passado ou futuro que apenas se anuncia, mas que nunca assenta, mas é de uma vigorosidade e o que é bonito, porque a gente às vezes quando pensa num escritor muito virtuoso, a gente imagina um escritor que faz um trabalho de linguagem com uma complexidade de vocábulo, né, com um volume de linguagem, e ele consegue fazer e chegar nesses lugares com uma aparente simplicidade, com palavras que a gente usa no nosso cotidiano assim, até esgaçar a palavra, ele usa essas mesmas, e é com elas que ele transcende. Isso me interessa muito também. Então tem algo na pesquisa dele que eu posso roubar e trazer um pouco para mim, assim. Então também não é só um amor, mas é também um desejo de aprendizado, né, com o mestre. Uau, inspira-te. Total. É a Alice, do John Fosse. Agora a Clarice, que tu já referiste, claro. Mãe, como a gente diz lá no Brasil, mãe. Mãe. Minha mãe. A Hora da Estrela, o seu último romance, foi que tu escolheste. Na verdade é isso, né? Esses autores que estão aqui são autores que tudo que escrevem, tudo que fazem me interessam. Eu sou sempre muito atenta a todos eles. A Clarice foi uma autora, ela é uma autora consagradíssima no Brasil, né? Fundamental. Costumo dizer que a gente escreve ou com ou contra, mas nunca sem. A Clarice, e ela chegou para mim com força quando eu já fazia teatro, e eu tinha lido na escola justamente Hora da Estrela, porque é um livro que muitas vezes é usado no nosso vestibular no Brasil para entrar nas universidades. É um tipo de livro que está na lista dos livros principais para serem lidos, e na época que eu li no ensino médio não tinha maturidade nenhuma. Foi um livro que passou por mim e eu passei por ele, mas no teatro, já com os meus 19 anos, a gente fez uma montagem de um livro dela de contos que chama Via Crucis do Corpo.
e o nosso diretor era um diretor muito apaixonado por literatura e nos convidou e nos convocou a ler a obra completa da Clarice. Então eu estudei muito, li todo o trabalho dela nesse ano e caí, claro, na Hora da Estrela, na Paixão Segundo GH, que é o grande romance dela. E que é o mais pequenino. Que é o mais pequenino, que é a questão da barata que você comentou, né? Tá lá muito bem colocada. Então todo o trabalho dela, os contos, as crônicas são maravilhosos, tem o mesmo tipo de comprometimento com o transcendental. Mas a Hora da Estrela, que é o último e também o primeiro, de alguma forma, eu fico com essa impressão. Para muitos que ainda não conhecem a Clarice, é um romance de entrada, muitos críticos dizem, porque ele é um pouco mais, não sei se assentado ou comportado, mas um pouquinho mais do que se espera num primeiro momento quando a gente lê um romance, quando a gente tem o imaginário do romance, mas logo ela torce, isso começa a transformar em algo profundamente clariciano, mas é uma porta de entrada, e é um livro que vai contar de uma personagem, porque a Clarice, ela tem uma voz que é a personagem de quase tudo que ela faz. É a grande personagem, que é a voz da própria Clarice, em alguma medida. Mas nesse romance ela tem uma personagem muito forte e muito longe de quem ela, de fato, anuncia ser nas vozes literárias, que é a Macabeia, que é uma das grandes personagens brasileiras. E é de uma beleza e de uma ingenuidade, assim, a personagem é uma construção tão... É emocionante mesmo, né? Uma coisa que me emociona como atriz e como escritora. E ela vai adentrando a vida dessa menina que tem como grande prazer ouvir seu rádio, ouvir sua música, e ela, enfim, se apaixona por um homem. E ela tem uma vida miserável, mas ela tem alguma coisa assim, o coração selvagem, que a própria Clarice diz tanto, né, no primeiro livro dela. E é isso, é o narrador em terceira pessoa que vai contando essa história, que vai se envolvendo com essa história. É um livro que a Clarice começa dizendo que é difícil começar, e ela vai por umas 20 páginas dizendo que ainda não começou, e o livro já começou, mas ela dizendo que vai contar essa história, mas que ela precisa se fortalecer para contar essa história, e você vai adentrando aquela coisa maluca, linda. Enfim, é uma joia, é algo lindo, assim, que eu tenho muito orgulho de ser leitora da Clarice. E ela cá também está, claro que no Brasil ainda mais, sendo brasileira, apesar de ter nascido na Ucrânia, mas ela diz, que eu adoro a frase que ela diz, eu nunca pisei a Ucrânia, porque eu saí de lá, ainda era bebê, estou sempre ao colo. Nunca pisei, nunca pus os pés, literalmente. É maravilhoso. Não, a Clarice fala umas coisas. Ela deu poucas entrevistas. Tem uma entrevista icônica dela na Cultura, né? Onde ela fala, ela tá bem lacônica, ela fala algumas coisas e tal. Mas toda vez que a gente escuta a Clarice falando, é um acontecimento. Eu acho um pouco como a Matilde também, dadas as suas medidas, né? Cada uma com seu temperamento. Mas é o tipo de pessoa que quando fala você escuta profundamente. A palavra parece que vem de um lugar muito antigo, sabe? Muito profundo nela. É tudo muito... Para ela deve ser fácil, para nós vês que há ali... Eu não conseguiria aquela... Não é uma escrita fácil, não é uma leitura fácil. Eu acredito que a escrita para ela é-lhe fácil, porque é tão característica dela, mas de facto não é. O Paixão Segundo GH que tu falaste, sim. A Madalena Sá Fernandes, que conheceste também agora, também, quando eu te conheci no Festival Utopia em Braga, sim. Ela escreveu esse livro aqui para... que maravilhosa. Também esteve neste podcast. Mas de facto é uma... Posso-lhe chamar original, à falta de outro vocabulário, é diferente. Muito diferente. É clariciano, né? Que é o termo. Clariciano, exatamente, adorei teres dito isso, porque de facto, e ela é muito estudada e muito, sem dúvida. E aqui, em relação à Hora da Estrela, há uma frase maravilhosa, que é um Eduardo Portela, que fez a apresentação na altura da edição brasileira, A Hora da Estrela, e ele diz: a Hora da Estrela, ou as fracas aventuras de uma moça numa cidade toda feita contra ela. De um lado, a terra serena da promissão, terra do perdão. Do outro, o sufoco, o vale tudo, a agressão da cidade inconquistável. Os dois Brasis. Que lindo, é isso mesmo. Olha, que eu fico toda arrepiada. É demais esse livro. É o tipo de livro que a gente tem que ler todo ano. Sabe, a Clarice é essa autora. Eu tenho me comprometido, inclusive, com isso. Porque como eu conheci a obra dela toda, e depois eu comecei a reler o trabalho. E é um tipo de livro que se atualiza constantemente. E a gente também está mudando, né? Então, é um clássico. Cada vez que a gente volta, tem novas coisas que a gente descobre. E eu sou uma autora que gosta muito de grifar os livros que eu leio. Sublinhar e dobrar
pai. Então, quando eu volto, eu começo a grifar outras coisas. Daqui a pouco, daqui uns 5, 6 anos, os livros... não vai sobrar uma palavra sem grifar. Eu estou em guerra, acho eu, não sei se não é evoluir, é mudar, não sei. Eu sou daquelas que fazem pressão de estragar, rasurar, como é que tu disseste? Grifar, sim. Um livro. E agora quando sublinho é a lápis, e se ficar muito torto o traço eu apago e fico, Ai, que linda, sim. Mas realmente tenho pensado, e até foi o nosso Miguel Esteves Cardoso, o escritor português, e ele disse uma coisa que eu tenho graça, que ele disse: os livros são mesmo para usar, são mesmo para... E eu entendo, porque de facto os livros que eu mais adorei são os mais estragados. Exato. Porque emprestei, ou porque não, e a capa vai-se... Porque a gente agarra quando lê, dá aquela segurada forte. E abre a parte da lombada. Apertadinha. Ainda não consigo. Quando tu dizes grifas, é caneta ou lápis? É com lápis. Eu prefiro lápis. Não sei, porque eu gosto de lápis. Eu gosto da vulnerabilidade do lápis, né? A caneta. Ela caneta tem, fica. Fica azul, assim, me olhando. Eu prefiro lápis. Olha, e deixais para o fim, mas digo agora, a propósito do que acabaste de dizer, também tu és poeta a falar, portanto. Linda. Falas da Clarice e da Matilde, também tu és. E agir porque agora, enquanto tua leitora e tua fã que fiquei, quero-te acompanhar, porque tu ainda tens muito para nos dar. Obrigada, novíssima que é. Que maravilha. E pronto, para falar em maravilha, vamos ao último livro que a Aline escolheu. O livro do desassossego. Oh, meu Deus. Tinhas que escolher um português. Fernando Pessoa. Fernando Pessoa foi o meu primeiro amor. Eu peguei o livro do desassossego, mas é sobre isso, né? Sobre tudo, toda a obra, como eu disse aqui, com todos os escritores e escritoras que eu escolhi. O Fernando Pessoa foi o primeiro poeta da minha vida, e isso não é algo único, não é? O Fernando Pessoa é o primeiro poeta de muita gente, e o mais impressionante, ele é o primeiro e o último, porque todo mundo que amou a Pessoa não deixou de amar. Acontece muito quando a gente tem uma referência que se dá na adolescência ou na nossa muita juventude, que isso se dissolve em outras descobertas, em poetas que influenciaram o poeta que a gente amou. Então é uma espécie de, né, a gente vai avançando nas referências, né, vai lendo quem influenciou, quem a gente amou, e vai chegando no mestre, digamos, dos mestres. Quase como tens as tuas fases e os autores daquelas fases. Exato. E ele é transversal ao longo da tua vida. Exatamente. A gente vai amadurecendo com os nossos ídolos, né? Vai subindo assim essas... Enfim, e o Pessoa é o ponto final, é o marco zero. Então, amar a Pessoa é contínuo, é constante, e é um poeta que tem uma generosidade que se dividiu em muitos, né? O que reconheceu, na verdade, as nossas multiplicidades como nenhum outro. Mas é um poeta que não envelhece, e ao mesmo tempo, quando a gente é jovem, ele é um poeta muito generoso, porque a poesia dele é aberta. Não como a da Matilde, que tem uma questão até contemporânea, né, de ser uma poeta do meu tempo e que fala de um lugar que também é meu, mas o Pessoa, ele é muito generoso com os jovens corações que se apaixonam pela poesia. Ele deixa todo mundo entrar, né? E aí você entende, você faz parte da festa, e aí conforme você vai amadurecendo, você vai encontrando outras paisagens naquilo que você amava, também um pouco como a Clarice, mas a Clarice eu acho mais hermética, e claro que isso é discutível, porque há pessoas de 15 anos que leem Clarice e entendem completamente, há pessoas de 80 anos que leem Clarice e não entraram ainda, porque não é uma questão de idade, mas de alinhamento cósmico, poético. Mas o Pessoa, eu acho que é um poeta que convida a todos à sua feitura, né, de poemas. Então, fui apresentada ali na escola, não acreditei quando... Eu ainda não sabia que a poesia ia fazer essas coisas comigo. Me revirava dessa forma. E então, fiquei muito próxima, comprei livros e lia e relia Tabacaria. E quando eu comecei a fazer teatro, montei, inclusive, o poema Tabacaria num evento que a gente tinha lá no meu curso, que era um evento que chamava EPA, onde os alunos tomavam a escola para si e faziam as suas performances sem direção. A gente se autodirigia e era um momento de ocupação, né, da escola de teatro, e eu montei Tabacaria e fiquei sempre muito apaixonada pelo Pessoa. E aí logo ganhei o livro do Desassossego. Não foi um dos primeiros textos que eu li dele, mas foi um texto que eu sempre li devagar, porque eu tenho a impressão, é um livro denso, né? São mais de 500 textos. É muito longo. É enorme. Enorme. E um verso do Pessoa dura a vida inteira. Como eu disse, você imagina um livro desse tamanho. E eu tenho uma coisa com o livro do Desassossego, que eu acho um dos títulos mais bonitos do mundo. Essa palavra desassossego é um acontecimento. Tem um mundo dentro dela. É um mundo. E aí quando vem Pessoa, né? E é do Pessoa o livro, então é outro desassossego. Então é um tipo de livro oracular para mim.
eu abro e leio o que o Pessoa tem para me dizer ali e deixo aquilo crescer dentro de mim, durar, encontrar novas possibilidades e fecho. Mas eu tive um momento da minha juventude onde eu li tudo, assim, passei por tudo, passei. Depois eu percebi que era um livro que eu não quero terminar de ler, que é um tipo de livro que você precisa deixar mesmo ao lado pra te acompanhar, né? E assim grifado. Muito grifado. E ainda, melhor ainda, né? Porque eu acho que o Pessoa tem essa generosidade, ele abre portais em nós e quem escreve se sente convidado a visitar os lugares que ele abre. E aí as palavras começam a se soltar, que são umas palavras entre pessoa e a sua sensibilidade. E são coisas lindíssimas que você vai escrevendo do lado achando que é teu, mas são espelhamentos do que ele disse. Aí você vai perdendo fôlego porque tá diante de um mestre. Mas é bonito ver ecoar, sabe? O que ele fez, assim, e você se sentir, assim, um pouco... A Virginia Woolf, ela fala muito isso. Eu acho lindo porque ela é um farol pra tanta gente, pra todas nós que escrevemos, e ela tem os seus diários, que eu adoro ler também. A Virginia podia facilmente também estar em qualquer uma dessas indicações, mas ela estava falando de alguma autora no diário dela, ela estava falando da dificuldade de escrever o livro As Ondas, num trecho do diário que eu me lembro, e ela estava dizendo... Agora eu não lembro qual autora era, mas que ela tinha a impressão que elas começavam a corrida do mesmo ponto. E ela até se adiantava, a Virginia conseguia avançar e ganhar um pouco, mas depois essa autora começava a ganhar um fôlego e a tomar distância. E aí lá na frente ela ficava para trás. Então eu acho que esse espelhamento do desassossego, quando você lê um trecho e tem a impressão que você está correndo junto com a pessoa e você perde rapidinho o fôlego, mas é tão gostoso esse primeiro passo que você dá junto com ele, sabe? E é da generosidade dele mesmo, assim, um livro imenso. Essa imagem é ótima. O livro de Desassossego, Fernando Pessoa, sob o pseudónimo Bernardo Soares. Agora, pergunta difícil. Pois não. Jockey, da Matilde Campilho, é a Alice, do John Fosse, A Hora da Estrela, Clarice Lispector, e o livro de Desassossego, Fernando Pessoa. Escolhe um. Sério? Ah, não, meu Deus, sério? Não. Faz-te conta que este podcast era só sobre um livro. Ou ao dia de hoje, qual escolherias? O silêncio, vocês podem perceber, né? O silêncio é difícil. Não, eu vou ser injusta com todos. Qualquer um que eu escolher. Eu vou falar assim, peguei rapidinho pra sair, peguei esse, acabou caindo esse na bolsa. Eu vou com a mãe, eu vou com a Clarice. Tá? Mas, assim... Não é justo, todo mundo tá junto. Sim, mas eu vou com a mãe, Tá tudo no mesmo prato. E, aliás, há pouco ia dizer, claro que ela é fortíssima no Brasil, e depois porque é que eu ia dizer isto? Porque em Portugal também está traduzida, não, está publicada, e temos edições, que provavelmente terás no Brasil, de todos os contos e todas as crónicas. Sim. Todas as cartas, a gente tem também. Ah, é? Todas as cartas. Já não sei se é esse, ok. É, a gente tem. Mas eu confesso que eu prefiro o livro. Claro, pequenininho. a coleção. Eu gosto de. Eu tenho também os grandões, porque eu ganho, às vezes, esses, né, de aniversário ou de alguma coisa. Mas eu gosto muito dos pequenininhos, até assim. Para caberem na carteira. Exato. E pior assim, eu vou no sebo, eu já tenho. Aí eu vou no sebo, vejo uma edição antiga, bonita, assinada pra alguém. Eu compro. Então, assim, tem Clarices, Lígia Fagundes Telles também, que é uma grande autora pra mim. E que muito amigas, inclusive, ela e a Clarice. Quer anotar, porque depois as pessoas vão dizer qual é aquela autora que a Aline é a referiu? Lígia. Lígia, vai estar tudo no descritivo deste episódio. Agora, surpresa final. Esta não assusta. Vamos lá. No fim, tendo em conta o teu gosto literário, eu ofereço um livro. Ai, que delícia! É verdade. E este, por acaso, até para poesia, até é um bocadinho mais pesado. É da Andreia C. Faria, Alegria para o Fim do Mundo. Que título! Alegria para o Fim do Mundo. Ela, pronto, isto é poesia contemporânea, portuguesa, tinha que dar uma autora portuguesa. Ela é uma poeta premiada, nasceu no Porto e é conhecida pela obra lírica, profunda e introspectiva, que aborda temas como a existência, a identidade e a feminilidade. Meu Deus, que lindo! Nossa, eu tô muito emocionada. Muito obrigada, Mari, que lindo! Nossa, olha, já vou ler aqui o primeiro verso. Uma navalha azul atravessa os dias. Tinha parado de chover e o pó era uma carne viva sobre a minha casa. O mato, a serpente ampliada do rio. Vamos acabar esse podcast pra eu ler, gente. Tchau, um beijinho. Mas estamos mesmo a acabar. Pronto. Olha, obrigadíssima, Aline. Foi um prazer. Mari. Foi um prazer conversar com você. Muito obrigada. Obrigada eu. E já sabem, O Peso do Pássaro Morto, a pequena coreografia do adeus, Aline Bem, da editora Particular. Obrigada por nos ouvir e para a semana a mais.